Olá a todos! Quem nunca foi mexer em um código e acabou descobrindo que ele é mais entrelaçado do que um espaguete? Nesse episódio a gente vai conversar sobre as famigeradas gambiarras, que podem ser motivo de raiva, decepção ou até mesmo orgulho para alguns programadores. Bora lá! Você está ouvindo NinjaCast, feito para você que quer se tornar um mestre na área da tecnologia. NinjaCast. Hoje eu tô aqui com o especialista em gambiarra para Android, Daniel Guna. Yo! Gambiarrista expert em web, Leonardo Palles. Fala aí, galera. Gambimaster em iOS, Marcelo. Opa, fala galera. E representando as gambiarras em ciência de dados e machine learning, sou eu, Felipe, e o ilustre Miguel. Gambiarra não, né? Alto desempenho e baixo custo. E aí, gente, quem aí se arrisca a explicar o que é uma gambiarra? Gambiarra não se explica, né? Se sente, né? Não, tô zoando. Ela vem de forma automática, aflora, né? Sim, é fruto da inspiração que vem lá do âmago, sabe? De dentro, assim. Às vezes pode ser influenciada, assim, por pressão, às vezes por má vontade, mas depende, tipo assim, de cada cenário, entendeu? Mas geralmente é um recurso técnico não usual que as pessoas gostam de utilizar para resolver problemas quando eles batem a porta. Eu acho que tá bastante relacionado com falta de tempo também. Ou então, quando o dev já tentou 1000 formas de resolver algum problema e deu uma olhada pro lado, não tinha ninguém olhando, falou assim, vai assim mesmo. Tem uma sigla, tem uma forma de explicar que diz que gambiarra é um grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar e recuperar ou realizar algo. Isso aqui eu vi de uma galera eletricista, uns canais aqui, então dá pra perceber que a gambiarra é mais global do que a gente suspeita, né? Pois é, eu acho que tá muito, assim, alinhado com uma cultura brasileira que a gente tem, assim, de ser criativo, de tentar inventar coisas pra encontrar soluções. Até por isso eu acho bacana a gente entrar, assim, no porquê que a gente faz gambiarras. Eu, pelo menos, acredito que todo o desenvolvimento humano, ele tem origem na preguiça. A preguiça de coletar alimentos levou a gente a desenvolver a agricultura. A preguiça da gente ter que pegar água, a gente teve que criar o poço e depois outros sistemas de saneamento e distribuição de água. E por fim, a preguiça de codificar o sistema seguindo os padrões, aprender um monte de coisa, acabou levando à criação das gambiarras, que a gente usa aí na conhecida programação orientada a gambiarras. Eu concordo, Felipe, e acho que o principal ponto, assim, quando, né, se fala em gambiarra, pelo menos no contexto de desenvolvimento de software, né, as gambiarras estão muito atreladas, né, ao contexto de qualidade de software em si, porque no geral, como você falou, né, quando se está num processo de desenvolvimento de software que não é legal, que não está bem definido, né, os níveis do processo de software e da qualidade e engenharia de software em si, acabam surgindo, né, muitas gambiarras para mitigar problemas, né, porque um software que foi produzido num processo que não foi legal, não seguiu etapas corretas, não foi projetado corretamente, né, não teve uma estrutura de teste legal, né, acaba gerando bugs, aí para corrigir problema rápido, faz gambiarra e vira um ciclo sem fim, né. Mas aí eu tenho um ponto, né, o software que foi construído dessa forma é o software que foi entregue, o outro que está sendo projetado é o que ainda está lá pendurado com um monte de teste colado na parede e um cliente reclamando do outro lado. Então eu acho que até um ponto para o próximo é o XGH, né, aquela correria de final de projeto, né, é ali que a magia acontece. Eu já vi muita criatividade assim rolar para o negócio funcionar de última hora, né, e principalmente quando o negócio está em manutenção, né. Eu já escutei várias analogias, uma delas é trocar de pneu de carro andando, construir um avião voando, isso é a fórmula do capeta que eu diria para ser essas coisas assim. Justamente. Da mesma forma que o Marcelo citou padrões de software, o Miguel também citou uma sigla que, vamos dizer assim, é um dos carro-chefes dos que a gente pode dizer os anti-padrões de software, né? Ou os padrões de software que surgiram para abraçar essa galera que curte uma gambiarra, entendeu? O famoso XDH, né? O Extreme Go Horse.
onde todo o seu desenvolvimento é voltado assim, em função de ser delimitado por tempo, então você tem que fazer tudo da forma mais rápida possível, da forma menos trabalhosa possível, e entre eles também o outro famoso POG, né, o Programação Orientada a Gambiarras do Felipe, onde esse conceito de eu vou pensar o meu software, eu vou estruturar o meu software pensando em bons padrões, isso é coisa de amadores, né, tipo, eu como grande desenvolvedor vou seguir aqui, tipo assim, o que eu acho que é certo, o que eu acho que no fim das contas vai fazer as coisas acontecerem, que na grande maioria das vezes acaba indo parar dentro das técnicas que são englobadas pela programação orientada a gambiarra, entendeu? Mas é igual o Miguel falou também, se a gente for parar para analisar, tem muitos outros fatores que acabam interferindo nisso. Vão ter momentos que realmente, por mais que você queira zelar pelos né, tipo assim, pelas boas práticas, pelos padrões, uma pressão externa, né, como um prazo, um cliente ou um problema super grave para você resolver, vai ter que te forçar a fazer uma gambiarra. É aí que eu acho que talvez a galera não meça, é que, cara, já era, as condições já te forçaram, você vai ter que fazer uma gambiarra. Então, faça a gambiarra menos gambiarrada possível. Ah, agora eu entendi! E é nesse cenário que as soluções, vamos dizer assim, de certa forma, até, vamos dizer, inovadoras, começam a surgir, entendeu? Formas de ver um problema que nunca foram, assim, imaginadas antes, que acabam por resolver, e por mais que sejam, às vezes, más práticas, podem servir, tipo assim, como uma espécie de base mesmo, para você começar a pensar um problema de uma forma diferente. Eu acho que além disso também, a gente encontra aquele tipo de gambiarra que nem vem por maldade, né? Às vezes a gente tem algum desenvolvedor mais júnior no time que vai procurar alguma saída na internet e acaba encontrando alguma infelicidade lá e traz isso pro código. E aí o time, no momento do PR, não vê e deixa passar. E aí quando você tá analisando seu código lá na master, você de repente se contorce e vê uma coisa que não deveria estar ali. É claro que esse tipo é menos usual. Eu acho que tipo, a maioria das gambiarras são, igual vocês falaram, preguiça mesmo. Ou então a pessoa não teve a boa vontade de procurar alguma forma melhor de fazer, ou tava com pressa, tava sob pressão. Mas é bom a gente deixar claro que também tem a gambiarra meio que na inocência, sabe? E tem a gambiarra, igual você tem a gambiarra forçada também, que por mais que a gente queira, né, às vezes zelar pelas boas práticas, pelos padrões, entendeu? Infelizmente, em algum momento na nossa carreira, a gente vai ser forçado por uma necessidade maior a ceder ao poder das forças malignas da gambiarra, entendeu? Tipo... e um negócio legal aqui, a gente comentou do XGH, para não tomar tanto tempo aqui do áudio, mas vale a pena a gente dar uma lida em alguns axiomas aqui do XGH. Assim, o XGH, a documentação dele eu acho brilhante. Hoje em dia tem uns sites que está muito Nutella, mas teve um tempo que a documentação oficial do XGH, do Extreme Go Horse, né, era um scanner de um rascunho de papel, uma página só esse scanner. Era tipo a documentação resumida. E aí tinha um link embaixo falando documentação detalhada, clique aqui. E quando você clicava era a mesma página. Então já começa que é uma documentação bem rica, você pode perceber. E o último axioma, aí eu já vou ler alguns aqui para levantar um ponto. Ele fala o seguinte, né, axioma número 22, o problema só é seu quando seu nome está no doc da classe. Então ele discorre um pouco mais aqui, nunca põe a mão numa classe cujo autor não é você. Caso um membro da equipe morra ou fique doente por muito tempo, o barco irá afundar. Nesse caso, utilize o axioma 8. E aí o 8 ele fala, esteja preparado para pular fora quando o barco começar a afundar, ou coloque a culpa em alguém. Então, assim, é bem zoeira mesmo, mas o que eu acho legal desses, que o pessoal comentou, né, são anti-padrões, né, anti-patterns, e o próprio Go Horse, na verdade, ele é uma grande ironia a um processo que é bem comum em software como um todo, é que o legal de quanto mais você vai ganhando experiência, né, também, e vivendo coisas no desenvolvimento de software, na engenharia de software como um todo, né, às vezes até com embarcados, com circuitos, você percebe que algumas coisas você já passou e você vê o quão errado você estava naquele momento, ou a organização, ou o time, né, que estava ali. Então isso é um ponto bem interessante. Às vezes, apesar da brincadeira, é uma piada bem interna, né, de computeiro, às vezes é aquele negócio que só quem riu é quem viveu, mas é muito bom para você entender onde é que você pode estar errado, talvez até no momento atual. Às vezes vale a pena, assim, até relembrar algumas coisas
dessas zoeiras aqui. Sim. É sempre bom começar por, às vezes, em algumas áreas, por exemplo, de coisas do que não fazer. Entendeu? Eu acho que principalmente na área de tecnologia em si, que é muito fácil achar conteúdo, é muito fácil já começar, tipo assim, se engajar e começar a fazer alguma coisa, da mesma forma que é muito fácil nessa jornada inicial sua, se absorver muitos vícios, muitas práticas ruins. Então você ter noção muitas das vezes do que não fazer pode ser um ótimo aliado para você, vamos dizer assim, se tornar um profissional melhor. Exatamente, esse é bem vício mesmo, né? Isso é uma coisa que eu digo bem na prática. Às vezes você acaba indo pra gambiarra porque é o vício, você tá acostumado com uma forma de solução só, né? E como o Miguel falou, é importante que a gente, claro, é uma ironia isso tudo no contexto do Extreme Go Ross, mas é interessante às vezes a gente ler isso, né, esses axiomas, né, que eles descrevem, porque muitas das vezes a gente está vivendo isso, né, no nosso dia a dia, a gente está fazendo, a gente está executando essas coisas que eles estão ironizando aí, sem nem mesmo perceber, e sem nem mesmo ter uma visão, uma autocrítica, né, em cima do que a gente tem feito, né, buscando melhoria contínua, né, e etc. Porque, né, a gente está fazendo a gente está conversando, né, batendo esse papo aqui no Ninja Cash, né, claro, num tom de brincadeira, em cima de gambiarras e etc. O objetivo maior no desenvolvimento de software sempre é desenvolver um software de qualidade, né? Então é sempre bom a gente ter essa visão crítica em cima dessas ironias, dessas gambiarras que aparecem pra gente, né, ficar, o que está acontecendo, né? Por que está gerando esse tanto de gambiarra? Por que eu tô tendo que fazer esses workarounds, né? Que é a palavra chique que se usa hoje em dia pra gambiarra. E eu acho que vale lembrar também que, assim, quando a gente fala um código de qualidade, também é um código mantenível, né? Ou seja, várias pessoas, ao longo do tempo, vão conseguir manter aquele artefato, né, de código, apesar de tão abstrato que é, mas vão conseguir viver com aquilo durante um bom tempo de forma sadia. Tem também um pouco do outro lado, assim, do gambiarrista, tem a galera também meio parnasiana, né, que faz o rubista, o pythônico, quer resolver tudo numa linha só. Pô, legal, você fez ali uma linha assim, exemplar, seu professor de algoritmos ia achar isso aqui lindo, mas lembre que provavelmente vai ter um cara com prazo, com tempo, para fazer uma manutenção naquele seu código que tá tudo colocado numa linha só, sei lá, 200 caracteres aqui, 300, 500 caracteres. Então, é muito sobre realmente a manutenção do código e a capacidade de responder rápido. Então, a qualidade do código mesmo vai bem mais além, né, do que simplesmente o bom uso da coisa. É o bom senso mesmo de você estar trabalhando em equipe, trabalhando com pessoas, né? É uma coisa que até a própria cultura DevOps hoje em dia está trazendo. Eu já vi alguns times que tem aquela questão lá teve algum problema, indo bem contra, né, a ideia do XGH ali no último. Se deu algum problema, não é você vai lá e dá um jeito, resolve e volta aqui para pegar a próxima task. Se teve algum problema, vamos todo mundo junto aqui, todo mundo está responsável pelo projeto, resolver. Se tiver prazo apertado, a gente faz até uma gambiarra em algum momento. Mas o negócio que eu achei bem interessante, eu já vi alguns times realmente que vivem isso mesmo. Eles colocam, por exemplo, toda quarta-feira ninguém pega task nova, nada novo. É realmente um momento da gente tirar débito técnico. Toda aquela gambiarra que a gente fez lá, vamos deixar ela mais bonita, entendeu? Então isso eu acho muito, muito bom mesmo. Esse exemplo que você citou é um bom exemplo, né? Muitas das vezes, principalmente num contexto, num ambiente onde você tem que ter alta disponibilidade de algum serviço ou de alguma coisa, muitas das vezes, para manter algo em produção funcionando, você vai ter que fazer gambiarra. O erro não tá aí. O erro tá a partir do momento que aquela solução que era paliativa se torna definitiva. E como você bem citou, essa prática de estar sempre resolvendo débito técnico, por mais que eu tenha que fazer um workaround aqui para resolver esse problema situacional, só para, tipo assim, manter o negócio funcionando, não quer dizer que depois eu vá ter que revisitar aquilo para colocar dentro dos confortos quando eu tiver mais tempo sobrando. Outro ponto também que você citou com relação ao XDH, que na minha visão também não é só uma sátira, uma ironia com relação ao comportamento dos próprios, né, engenheiros de software e desenvolvedores. Eu acho que ele vai também muito de acordo com... É uma ironia também contra, né, os processos de algumas empresas de software quando eles são negligenciados, entendeu? Porque, como a gente já falou, muita coisa que acontece em termos de XDH e de POG é em função de tempo, prazo mal calculado e outros fatores externos, né, que influenciam nessa questão da qualidade do que está sendo produzido em si. Eu acho bacana, assim, que a gambiarra, na verdade, é algo que tem que ser aceito
aceita, as pessoas têm que aceitar que ela existe. Tipo, eu acho, pelo menos, o processo da gambiarra em si é muito satisfatório. Se a gente for parar pra pensar, como que funciona? Você geralmente tem ali um problema que você quer resolver, pode ser um pedaço de código, algum bug que você encontrou. Muitas vezes você tá ali já frustrado com o problema, passou horas e horas tentando resolver. Às vezes tem aquela pressão adicional, né, como todo mundo aí comentou, de um chefe, de um prazo apertado pra entregar a tarefa. E daí você pensa numa solução genial. Por exemplo, se eu copiar e colar esse trecho de código aqui em outros pedaços, tá tudo resolvido. E daí toda aquela ansiedade e frustração que tava acumulada no fundo do seu coração simplesmente some e você é preenchido por uma alegria inevitável graças à nossa querida gambiarra. E assim, eu acho que o problema acontece quando você depois não consegue arrumar essa solução, porque daí sim você tem algo que vai acumulando e deteriorando, que daí entra na questão que eu chamo de depressão pós-gambiarra, que a gente pode até falar que tem os 5 estágios da aceitação da gambiarra. Primeiro seria o estágio de negação, tipo, meu Deus, como isso foi acontecer, não acredito que esse código tá desse jeito. Depois você vai pra raiva, você começa a se culpar, né, tipo, por que eu fui fazer esse código assim, meu eu do passado é um idiota. Você vai meio que pra negociação com você mesmo e começa a falar e justificar, tipo, eu não tinha escolha, se não fosse essa gambiarra eu teria sido demitido por não entregar no prazo. Depois você vai pra depressão, você fala, putz, não quero mais mexer nisso de jeito nenhum. Você acha que mexer naquele código é um saco e tudo que você quer tudo que você quer fazer é trabalhar com outra coisa. E daí por fim você vai aí pra aceitação, tipo, vai dar tudo certo. No final das contas, você já fez um tanto de gambiarra e deu certo, você vai continuar fazendo, vai continuar dando certo, né? Então eu acho que isso daí completa o que seria o ciclo da gambiarra. Eu acho que ela bate, essa deprê bate quando você deita a cabeça no travesseiro e fica imaginando todos aqueles usuários usando seu código em produção que poderia estar melhor. Aí você fala, não, amanhã cedo a primeira coisa que eu vou fazer... Se eles vissem o que eu fiz aqui, ficariam enojados, né? Tipo isso. E nessa parte da depressão eu já passei por uns casos curiosos assim, que qualquer coincidência com a realidade é mera semelhança, mas nesse estágio da depressão, a gente já chegou a colocar um comentário num trecho de código, depois de, assim, literalmente dias tentando resolver um bug, e a gente colocou, confie no seu eu do passado, não remova essa linha. E de fato, alguns meses assim, acho quase ano, depois a gente tava precisando fazer uma certa manutenção, e a gente se depara com esse comentário e confiamos. Então perceba que o negócio já vai ficando esotérico, entendeu? Vai transcendendo aí o tempo. Eu me comuniquei, muito louco mesmo. Falou viajou no tempo praticamente, né? Literalmente. Eu deixei uma mensagem pra mim no futuro e eu tive que tomar a decisão e confiar no meu eu do passado. Nitidamente eu tava vendo um erro ali, mas não, vamos deixar essa linha aqui. Você só violou um dos axiomas da XDH, que é comentar, né? Não, justo. Aí você pisou na bola, mas enfim. Mas o que vocês chegaram a mencionar aí desse... Você vai fazendo gambiarra em cima de gambiarra, acaba que alguns projetos em si, tipo, sistemas, eles vão ficando, tipo assim, sei lá, como se fossem, sei lá, peças amaldiçoadas dentro do portfólio da sua empresa, sabe? Aí, tipo assim, quando tem algum problema, tipo assim, ou algo do tipo, e alguém menciona, só de mencionar o nome do projeto, dá calafrios em todo mundo, entendeu? E, tipo assim, é como se fosse, tipo, uma sessão de roleta russa, escolher quem que vai resolver aquele problema, entendeu? Porque você sabe que o pobre coitado que for, tipo assim, enfrentar essa, vamos dizer assim, avalanche de gambiarra, vai sofrer, tipo, bastante, entendeu? Ele vai passar por esses 5 estágios que você falou, Felipe, e muitas das vezes por outras pessoas, que é mais dolorido ainda, entendeu? E na maioria das vezes ele não pode fazer nada, porque ele não tem nem capacidade de compreender o que foi tentado fazer ali. Aí ele fica naquele exercício de tentar entrar na mente da pessoa, entendeu? Então a gente já saiu de viagem no tempo pra telepatia através do tempo, entendeu? Você começa, tipo assim, a tentar pensar na mentalidade do cara quando ele for escrever aquilo, entendeu? Esse aqui, ó, tem lá na documentação oficial da programação orientada à gambiarra, aí um dos princípios de programação é o fé em Deus mesmo. Fé em Deus e a lei de Murphy. Pois é, um exemplo, assim, eu acho que a gente pode até falar aí mais coisas que vocês encontraram aí no mercado, mas eu acho que todo mundo já se deparou com algum código assim que você vai analisar, daí você olha lá uma classe, alguma coisa assim que parece ser meio descartável, daí você tira e nada mais funciona. Recentemente eu descobri que isso daí faz parte de um padrão que chama padrão mochileiro das galáxias, que basicamente significa que não importa qual parte do sistema você tá mexendo, você precisa daquele código pra continuar funcionando e você não sabe por quê. É bem isso aí mesmo. Tem uma frase até pejorativa, né, tipo assim, que código com gambiarra
cai que nem merda. Quanto mais você cutuca, mais fede, entendeu? E é bem nessa linha mesmo. Você tentar mexer demais, você vai acabar estragando tudo. E esse ciclo é o que acaba perpetuando, vamos dizer assim, no software em si, a questão da gambiarra. Porque acaba que ninguém pode, vamos dizer assim, resolver o débito técnico dele. Ele só vai acumulando, até que chega um ponto que, infelizmente, a gente vai ter que fazer do zero. Aí o seu projeto vira gambiarra, né? Não é mais um trecho de código. NinjaCast. Aí o Felipe falou de citar casos que a gente já deparou. O Miguel falou de comentário, esse comentário que viaja no tempo. Com relação ao comentário, eu já vi muita coisa engraçada. Eu lembro de um caso específico onde, sei lá, tinha um comentário que era o seguinte, algo do tipo, eu não lembro exatamente. Essa alteração foi feita porque o Rogério, lá da empresa tal, pediu, e se você quiser, tipo assim, saber o porquê, você tem que ir lá no nono andar, falar com Pedro que ele vai te esclarecer o motivo. O comentário era algo do tipo. E eu falei, cara, isso é POG, é XDH, tipo assim, na veia, sabe? Tipo, porque, sei lá, pra você entender o que foi implementado, você nem consegue, tipo assim, conceber o motivo de tão contra-intuitivo que é. E pra esclarecer o motivo, você tem que falar com uma pessoa que vai te fazer falar com outra pessoa que pediu pra fazer aquilo, entendeu? Tipo assim, é um ótimo exemplo, tipo assim, de uma documentação bem feita, entendeu? Tipo assim, num processo extremamente bem estruturado. Sendo bem bastante irônico, é claro. Tem um outro que esse me surpreendeu, porque assim, é de uma empresa, não é multinacional, é uma empresa relativamente grande, entendeu? E não é o que você espera, mas tipo assim, pra mim é o tipo caso da empresa gigantesca, entendeu? Que tem aquele sistema legado, que já tem tipo assim, 40 anos que tá funcionando, e basicamente era uma base de dados. Essa base de dados era centralizada em todos os sistemas que essa empresa utilizava, entendeu? Usavam essa base, sei lá, mais de 100 sistemas diferentes. E tipo assim, eles perderam tanto o controle das coisas que os usuários, né, eles tinham que ser interligados entre todas essas aplicações. Em vez de eles criarem, vamos dizer assim, uma tabela, sei lá, tipo assim, de usuário, centralizada, bem organizada, e, sei lá, fazer referências a esse usuário em outras tabelas, eles decidiram que seria uma boa ideia você adicionar na mesma tabela, para mais de 100 sistemas diferentes, os campos que você precisasse. E aí, quando você vai selecionar um usuário nessa base, você tem a visão do usuário de todos esses 80 sistemas. O que você faz com os usuários que não têm, vamos dizer assim, dados associados em um sistema específico? Você deixa em branco. É basicamente isso. Essa base, assim, é uma base gigantesca, tipo assim, com centenas de gigas, e por uma série de questões burocráticas, é extremamente difícil ter acesso a ela. A única forma é realmente você exportar ela, tipo assim, e subir ela no servidor para você poder utilizar. É basicamente isso. Quase uma manifestação do Megazord mesmo, né? É o próprio, tipo assim. É o Megazord, é. Acho que é o Thunder Megazord já. Inclusive, o nome do servidor que roda e o apelido carinhoso que eles deram pro banco em si é uma referência a algo do tipo, entendeu? Eu não lembro exatamente, mas é referência a algum assim, deus robusto de alguma mitologia, entendeu? Acho que compartilhando aí um caso até que foi meu, porque quando a gente começa a fazer, assim, a programar, é super comum a gente fazer as gambiarras. Tem uma que eu lembro bastante, que assim, eu tinha descoberto há pouco tempo o que eram as hash tables, e daí eu comecei a implementar um padrão que eu nem sabia que eu tava fazendo na época, mas a ideia do padrão é que você não precisa de nenhuma outra estrutura de dados, porque você consegue fazer tudo com hash tables. O nome do padrão hoje, que eu fui conferir, chama BCDR, que é Black Cat in a Dark Room. Em português seria gato preto em quarto escuro. E daí a ideia é justamente essa. Você não precisa de nenhuma outra estrutura de dados se você pode fazer tudo em hash tables. Mas e aí? Tava tudo em hash table mesmo e... Foi sim, na época era projeto de faculdade e tal. Daí acabou passando. Ah, então tem liberdade poética. Tem liberdade poética. Tem liberdade poética. Mas depois... porque daí você começa a acumular, né, aquilo. Porque daí você cria uma hash table com hash tables dentro, e etc. Daí vai ficando um negócio bem confuso. Mais uma vez, você também prezou por um dos axiomas do XDH, né? Ser autêntico. Autêntico. E padrão ser padrão pra quê? Você tem essa forma fantástica de implementar. Você foi autêntico, entendeu? Pior que isso é só usar tudo na string com separador. E dar um split, né? Esse é o string sushman. Faculdade é uma fábrica de gambiarra, né? Eu lembro de um projeto que a gente tava fazendo trabalho lá, que era recuperação da informação. E aí a gente criou, era uma lista
uma lista de string, e aí no meio da lista da string tinha outra lista, então era tipo assim, era umas 5 ramificação de lista. No final das contas a gente nem sabia o que a gente tava fazendo mais, só tava funcionando. A gente sabia que se a gente pagasse um ponto e vírgula ali, pagasse um caractere e colocasse de novo, já não ia compilar de novo. Quem nunca, né? Então acho que todo mundo começou a vida, carreira aí, quem faz faculdade, começa aprendendo na faculdade mesmo as melhores gambiarras. Nessa linha de coisas que a gente vai fazendo na faculdade, eu acho que quando a gente aprende a fazer tratamento de exceção, try exception da vida, às vezes a gente também dá uma apaixonada, assim, começa a colocar try exception em tudo, daí a gente, sem saber, a gente tá fazendo aí o padrão do each all exceptions, que a ideia é que você coloca tudo dentro de um try catch, ignora os erros que tem no meio do caminho, e assim, eu acho sensacional, assim, porque se der algum erro no meio do caminho, você nem precisa ficar sabendo e consegue continuar sua vida em tranquilidade, sabe? E agora, pergunto pra vocês aí, como que vocês lidam quando a gambiarra não é sua, quando a gambiarra é dos outros? Você recebe aí um projeto, às vezes pode ser, que nem o Gunnar falou, um sistema legado. Como que vocês fazem pra minimizar os danos à sua sanidade mental? Essa é a melhor parte, né? Porque a gente ama fazer gambiarra, mas a nossa gambiarra é linda, dos outros é horrível, né? Então acho que a primeira reação de qualquer pessoa é ficar com muita raiva, né? E xingar a outra pessoa toda, né? Aí você, o que você faz? Você remove a gambiarra dela e faz a sua gambiarra, né? Porque a sua é bonita. Eu vou ser sincero que eu tento ser empático, sabe? Eu não pego saco de pedras, já vou logo tacando. Eu tento entender, tipo assim, às vezes na época o cara tá passando por um momento difícil, entendeu? Sei lá, ele sofreu uma pressão pra produzir aquilo. Mas tem um caso específico que realmente, que é o caso onde eu fico puto, é quando o projeto já nasce cagado, entendeu? Tipo assim, não, beleza, o cara fez essa gambiarra aqui, dá pra entender, o cara tá apertado, mas quando você vai lá no primeiro commit, o negócio já nasceu todo empenado, aí você fica realmente, o cara poderia ter feito bem, mas ele fez ruim de má vontade. E realmente entra isso aí que o Marcelo falou, nesse caso, entendeu? Mas por mais que às vezes é ruim, é extremamente desgastante, mas eu vejo uma oportunidade de aprendizado também. Porque, assim, é nessa oportunidade que você vai encontrar a oportunidade de fazer o certo, né? Aprender enquanto você faz isso. Eu acho, assim, que refatorar coisas é o tipo de experiência que vai fazer você amadurecer bastante, sabe? Como desenvolvedor, como engenheiro de software mesmo. Porque você vai ter que, a todo momento, tá, tipo assim, preocupando bastante com qualidade, mas em tentar manter aquilo funcionando. Então você vai ter que estudar uma série de técnicas, entendeu? Tipo assim, absorver muito conhecimento pra, tipo assim, conseguir fazer esse trade-off caminhar até que, tipo assim, que você sane todo o débito técnico daquele projeto, entendeu? Eu acho que, por mais que seja muitas vezes frustrante, muitas das vezes a gente pode até ficar um pouco irado, tipo assim, às vezes, mas eu acho que é uma oportunidade muito boa pra você amadurecer. Eu acho que é bem esse ponto mesmo que o Gunnar colocou de empatia, tipo, a gente nunca sabe realmente o que o cara tá passando, o que o cara pensou em fazer aquilo, e a real é que dev sempre vai achar que ele produz um código melhor que outro dev. Então, assim, às vezes vai ter um dev que substitui uma gambiarra de outro dev, mas na real ele tá fazendo só uma gambiarra por cima e ele vai estar achando que aquilo é certo. Então, eu acho que toda vez que eu tento olhar para um código, eu tento me colocar no lugar da pessoa, falar assim, por que ela achou que isso tá certo e por que eu acho que o meu código tá certo. E se tiver alguma coisa que eu esteja desconfiando, eu chamo a pessoa e a gente tenta chegar numa solução junto. Então, eu nunca tento partir do princípio de, cara, isso aqui tá esquisito. É claro que tem uns casos que não tem nem discussão, né? Mas assim, na maioria das vezes eu tento me colocar no lugar da pessoa e falar assim, cara, pra ela tá certo e pra mim tá errado. Da mesma maneira que amanhã que eu vou abrir um PR aqui, meu código vai estar horrível pra ela e pra mim vai estar ótimo, entendeu? Tem um ponto que é o seguinte, uma coisa que eu geralmente recomendo, claro, quando a pessoa ainda está na empresa, na organização, se você ainda tem acesso ao pai, né, daquela criatura sinistra, você tentar fazer o próprio pair programming mesmo, né? Então, se você tentar dedicar algumas horas, alguns momentos, não só para entender um código, aí eu digo bem por experiência, mas pode ser a minha capacidade de aprendizagem, de absorver as coisas, mas mais do que você dizer, ó, senta aqui e me explica, passa uma hora explicando seu código, senta junto e vamos
como resolver um bug quando aparecer um bug, ou implementar uma nova feature. Aí sim você vai estar junto da pessoa, tentando entender o que ela fez, e aí você começa a ficar mais envolvido, né, na forma dela de pensar, e aí entender, né, as eventuais gambiarras, mas assim, o código, né, que outra pessoa constrói. Então, às vezes é bem crítico mesmo quando você passa por essa situação, ter que trabalhar com o código de outra pessoa. Se você não tem acesso ao desenvolvedor, né, se ele não está próximo, se realmente é o caso de um cara que saiu da empresa, ou enfim, o ideal mesmo é aquela questão, né, você conseguir evitar esse tipo de situação. E aí, outras estratégias são assim, funcionam muito bem para você evitar chegar nesse momento. Às vezes o pair programming também, com uma pessoa rotacionando quem vai fazer aquela task, isso ajuda. Você incitar parceiros, né, o pessoal que está trabalhando com vocês, principalmente quando é uma pessoa mais nova, que está começando agora, e que às vezes só viu aquela parte lá mais teórica das coisas, mas assim, o mão na massa, o dia a dia mesmo, não está muito acostumado. Então isso ajuda. E outro ponto é você querer também buscar com o time, né, que você está trabalhando junto, buscar adotar alguns padrões. Não precisa ficar preso àquela ideia de vamos escolher o melhor padrão e todos os possíveis padrões que a gente vai aplicar nesse projeto no primeiro dia do projeto. Não, escolhe alguns que façam um mínimo de sentido, e aí quem tiver mais familiaridade com aquele padrão, instrui o pessoal, entender como é que aquilo ali funciona, e vai fazendo com que a galera trabalhe junto. E fecha isso com a ideia de code review, né? Todo mundo mantendo o mesmo repositório, só que todo mundo também prezando pela qualidade um do outro. Isso é uma das formas assim que eu vejo que hoje tem dado bem certo, de você evitar aquele código que só é interpretado pelo dono dele, e aí o restante ou acaba caindo na chance de ou cancela aquele código ali e faz o seu mesmo, ou encara ele como caixa preta. Então são coisas assim que eu vejo dando bem certo ultimamente. Mas tem hora que também é complicado, não tem muito pra onde correr mesmo, e aí acaba tendo que remover o código e fazer tudo do zero de novo. Ou também, né, desenvolver poderes mediúnicos. Também é uma saída. Não, justo. Isso aí é com IDE também, né? Com IDE e com computador. Mas isso aí que o Miguel falou realmente é nos ambientes das empresas que prezam por essa questão da qualidade, é o que vamos dizer assim, é a receitinha de bolo que ela segue, né? É o feijão com arroz, é o dia a dia. Essa questão do code review, essa questão de estabelecer os padrões, essa questão de destinar um tempo para sentar e falar um pouco sobre o projeto em si, coisas do tipo. Com relação ao que você falou com profissionais de início de carreira, uma coisa que me ensinou a ter bastante empatia com relação a quando eu encontro uma gambiarra, fora nesse exemplo que eu citei, quando eu vejo, tipo assim, pelo histórico de commits, né, que o negócio já foi concebido de uma forma meio ruim, é porque, cara, eu fui jovem também, entendeu? Tipo assim, eu já tive vários momentos que eu não sabia real o que eu tava fazendo, entendeu? Então, tipo assim, pega aquele primeiro projeto seu que você fez, entendeu? Que foi pra produção, dá uma olhada nele, dá uma lida no código, você vai ver o quão limitado você era, entendeu? E partindo disso, tipo assim, você vai ver que realmente, às vezes, são coisas que são naturais mesmo. Uma pessoa, às vezes, não tinha tanta experiência, vamos dizer, tantas horas de voo, assim, vamos dizer, desenvolvendo pra saber lidar com a situação de pressão, com a situação de prazo, entendeu? E coisas do tipo, e esse tipo de coisa acaba surgindo, entendeu? Vendo projetos mais do início, assim, da minha carreira, ou coisas que eu implementei até no início da carreira, ou até na faculdade mesmo, você vai perceber que às vezes acontece. Isso tem que ser de empatia, e se você eventualmente for chamar de uma pessoa pra discutir isso, não fazer isso de uma forma, tipo assim, positiva e punitiva, sabe? Se você vê que a pessoa não evoluiu nesse aspecto, fazer numa ideia mesmo, tipo assim, tentar fazer a pessoa evoluir, crescer, e às vezes até, tipo assim, aprender alguma coisa com a pessoa, tentando, tipo assim, ver qual que é a visão dela quando ela tentou fazer aquilo. Porque uma coisa que a gente pode observar muito é que às vezes o cara até teve uma boa ideia, mas a execução dele que foi pobre. Pois é, acho que nesse começo tudo que você tem que fazer é ter experiência. Eu acho que ter pessoas aí com mais experiência te ajuda bastante. É por isso, assim, se você tá bem no comecinho e quer aprender mais sobre desenvolvimento, te recomendo olhar aí o nosso apoiador desse podcast, que é o Code Dojo. Eles oferecem cursos de tecnologia na área de desenvolvimento Android, iOS, web e ciência de dados, que pode ser justamente útil aí para você que tá no começo de carreira, quer aprender como fazer essas coisas, vai ter o apoio aí de um profissional para te mostrar como resolver as suas gambiarras, e no final do curso você vai ter uma visão um pouquinho mais completa desses assuntos. NinjaCast.
Mas aí, beleza. Vamos supor que tem um desenvolvedor júnior escutando a gente agora. O que vocês recomendam pra ele, caso ele abra o código dele amanhã, veja uma gambiarra monstruosa em produção e vê que isso pode gerar algum problema futuro? Como vocês acham que ele pode migrar esse código, refatorar esse código sem ter nenhum problema em produção ou algo do tipo? Na minha opinião, acho que a primeira etapa é entender o código que tem que ser refatorado. Como a gente já falou, uma das opções que a gente tem é tentar, se o pai ali do código tá disponível, tentar sentar, conversar, entender melhor aquele trecho de código. E outra coisa que eu acho que ajuda bastante também é mostrar vários exemplos de refatoração. Tem alguns sites que compilam esse tipo de coisa que você pode apresentar para a pessoa para ela ficar cada vez mais familiar, tanto com os erros que podem ser cometidos, quanto com a forma de você corrigir aqueles erros. Eu acho que aí é um bom começo. Um dos pontos também, né, quando você pensa em refatorar um código, existem diversos objetivos, né, que você está tentando resolver ali. Talvez você esteja refatorando só pela manutenção, está simplesmente inviável fazer qualquer ajuste naquele código sempre que aparece um erro, ninguém entende, leva dias, leva horas. Ou então você está realmente refatorando por uma questão de performance, está lento, não está atendendo, ou está dando algum bug específico. E às vezes você precisa refatorar realmente porque você está fazendo uma transição de tecnologia. No exemplo de mobile mesmo, mudou a versão, eu tenho que atender uma nova plataforma, o novo ambiente onde aquilo ali vai rodar, ou então a gente está fazendo uma migração de banco, ou coisa do tipo. Uma coisa que geralmente, né, eu recomendo de uma pessoa que está numa posição mais experiente, lidando com uma pessoa mais jovem, mas que está sugerindo uma refatoração em algum trecho de um sistema, em algum trecho de algum código. Primeira coisa é isso. Tá claro o que é que vai ser feito, para que vai ser feito, e aí em seguida a ideia é você usar o máximo assim, das ferramentas que tem hoje que apoiam esse tipo de coisa. Então, fazer isso orientado em testes, fazer isso em um ambiente isolado, um ambiente de desenvolvimento, né, de homologação, ver se todos os testes estão passando, se está tudo ok, se você precisa incluir novos testes, porque pensando exatamente no TDD, né, não é o teste depois do deploy, mas o TDD que o pessoal fala por aí mesmo, é o Test Driven Development. Quando você está sugerindo um ajuste, esse ajuste vai ter que ter um motivo, e talvez esse motivo você já consiga refletir ele na sua bateria de testes. E aí, se você consegue já traduzir isso, já tiver claro o seu objetivo, então depois é só seguir um plano de ação. Então, realmente assim, e toda opinião tem que ser bem-vinda. Eu acho que o pessoal também que está num nível mais alto, pelo que eu já vi da indústria, de várias empresas, várias organizações que realmente têm isso, às vezes é natural que quem está no nível mais alto, salvo alguns casos, né, de um SME, de um especialista, uma coisa do tipo, mas geralmente quem está no nível mais alto é exatamente o cara que não está tão próximo, exatamente do time de desenvolvimento, e essas ideias vão surgir do time de desenvolvimento. E geralmente ela vem com um pouco de carga, pedindo tempo, pedindo um certo custo associado a isso. Então é um exercício que todo mundo tem que fazer em conjunto, entendeu? Quais são os objetivos daquilo, se vai trazer um benefício. As ferramentas que estão sendo usadas também são boas, porque às vezes não adianta você ficar pensando muito em etapas e iterações de refactor, manter um código legado, mas você não tem uma boa ferramenta de testes, uma boa ferramenta, por exemplo, como um Sonar, que identifica exatamente esse ponto que a gente comentou, né, code smells, algumas características que estão no código que já levam a gente perceber que tem alguma coisa que está precisando ser ajustada, entendeu? E aí é quando a gente vai identificando exatamente essas piadas que a gente tem de gambiarra, mas quando a gente identifica um Megazord, quando a gente identifica um Forceps, um Sushiman, todo aquele tipo de código estranho, ele já é um indício, já é um fator que está mostrando que alguma coisa precisa ser feita ali. E até pensando numa visão assim de gestão de riscos, de gestão de projeto, né, um princípio da própria gestão de risco mesmo, o risco ele tende a ser mais barato quando você resolve ele logo no início do projeto. Então é aquele exemplo clássico de se você descobre que a porta está virada para o lugar errado, é muito mais caro resolver isso depois que o prédio subiu. Então o time realmente tem que estar unido como um todo, não só os desenvolvedores, entendeu? Talvez também no cenário onde você tem que, vamos dizer assim, fazer essa refatoração, né, no ambiente de produção, e você não tem outras pessoas, né, a pessoa que escreveu o código não está ali mais para você consultar, tá tudo jogando contra você. Acho que uma boa estratégia para resolver esse problema é tentar isolar ao máximo, né, onde o problema está acontecendo, mapear, né, o que aquela parte específica do software deveria fazer,
o que você espera de cada uma das tarefas que aquela parte deveria se executar, e revisitando uma por uma, muitas das vezes já atualizando, tipo assim, e colocando o seu código refatorado no lugar, mas sempre tendo certeza de que você está substituindo, está entregando aquele resultado final que se era esperado, entendeu? Isso lembra um pouco aquela ideia da engenharia do caos, né? Que é uma coisa que está surgindo aí recentemente, engenharia do caos, que aí você injeta no seu sistema, é um negócio bem louco mesmo, assim, se você parar para pensar, vamos quebrar o negócio em produção. Parece assim bem, se você fala isso para alguns donos de sistema, né, que precisa manter o negócio rodando, é um absurdo, tem gente que vai ficar arrepiada só de imaginar. Mas é bem interessante os conceitos de engenharia do caos. Ele tem alguns princípios, assim, bem que fazem todo sentido. Você, por exemplo, você não começa a fazer engenharia do caos se você não entende bem as métricas do seu sistema, do seu software. Você precisa ter métricas e entender como é que está o comportamento deles. Dado que você entende tudo isso, está tudo muito claro para você do comportamento normal, você cria algum plano controlado em algumas regiões, algum exemplo específico, e aí você começa a injetar algumas situações de caos mesmo. Então, aí essa parte meio louca assim, mas é bem interessante da engenharia do caos. Aí você vai lá e diz, não, vamos derrubar tal zona aqui, tal região de disponibilidade na minha cloud toda, na minha infra como um todo. E vamos ver se o que sobrar vai aguentar a carga, se vai aguentar ou não. Então é bem interessante, é bem nessa linha que tu falou mesmo, de mesmo quando só resta fazer alguns trabalhos em produção, ainda dá para fazer isso de forma controlada. Agora, claro, tem algumas formas de você fazer isso de forma prudente, né? Infelizmente, tem coisas que a gente não controla e vão ter alguns momentos que a gente vai ter que trocar a roda do carro em movimento, mas não é só porque a gente tem que fazer isso que a gente vai ter que fazer isso arriscando a nossa vida, arriscando a integridade do carro, entendeu? Talvez arriscando até a integridade da corrida inteira de outros carros e coisas do tipo, para fazer isso de forma prudente. A gente já falou bastante, já abordou bastante aqui, já deu uma série de dicas para quando a gambiarra já tá ali. Ela já existe, ela já foi concebida, porém seria interessante agora a gente dar algumas dicas, né, para evitar que a gambiarra sequer chegue a se manifestar. Eu acho que alguns pontos que a gente já até colocou aqui, eu acho que está muito ligado, né, a boas práticas, né, como um todo de engenharia de software, né, de projeto de software em si, de processo de software. E uma coisa que é muito normal de se acontecer, né, durante, né, um processo de desenvolvimento, faltou alguma coisinha ali, aí a gente vai, deixa um to-do no código. To-do, fazer isso. Faltou outra, to-do. Faltou outra, to-do. Depois de um tempo, tem 1000 to-dos, sem estar rastreado, sem ter data para isso ser feito. Aí, no fim das contas, como é que a maioria desses to-dos são feitos, são resolvidos? Né? Gambiarra, né? Se eles não foram mapeados corretamente, se não foram criados débitos técnicos, né, e foram inseridos, né, dentro da linha do pipeline de produção do time, né, no momento oportuno. Então, né, isso é muito comum de acontecer, né? Vai acumulando débitos técnicos, demanda. Aí chega no fim do período, tem uma série de débitos técnicos para tratar, aí vira aquela correria toda. Então, acho que um dos principais fatores, né, que devem ser de fato, né, olhados, né, é o processo de software em si, né, a gestão de backlog, isso do lado do produto, né, e quando se fala, né, no contexto do desenvolvimento de software em si, as boas práticas de desenvolvimento, né, de code review, né, entre outras, tem o peer review também, né, o review em par, uma série de outras coisas que podem ser usadas, né, a nível de qualidade do software, e uma das mais importantes, ao meu ver, é o processo de teste, né, de testes automatizados, e não só os testes automatizados, né, também testes manuais, né, e ter toda uma esteira de testes bem desenvolvida, né, para a sua aplicação. Isso vai ajudar a identificar, né, muitas falhas, possíveis falhas que podem acontecer, porque uma gambiarra, né, às vezes ela resolve um problema de uma forma que você acaba não pensando num caso específico que pode quebrá-la, né? Então o desenvolvimento de testes e ter um plano de testes em si ajuda a resolver esse problema um pouco. Eu acho que é bem isso que o Marcelo falou. Eu acho que todo time tem que ter uma prática bem forte assim de pull request. Eu acho que é papel do dev mais experiente, dev mais sênior, dar uma analisada nos códigos e tentar pegar esse tipo de má prática. E é aquela história, né? Eu acho que um bom dev, ele não deve ser só bom tecnicamente, ele tem que ter boas soft skills e saber como ele vai lidar com isso com o desenvolvedor, porque no final das contas é uma pessoa que está ali, a gente não sabe como que ele vai reagir, então esse é um ponto. O outro que eu acredito muito
que a gambiarra ela surge por um mau conceito que a gente forma na nossa cabeça, né? Que aquela gambiarra vai apagar um fogo nosso e depois a gente volta lá pra corrigir. Mas que nem o Marcelo falou, cara, isso nunca acontece. Tipo, vai virando uma bola de neve, isso vai gerando débito técnico, e quando a gente vê, a gente tá encaixando o débito técnico nas nossas entregas e perdendo tempo que a gente poderia estar desenvolvendo novas funcionalidades. Então acho que é muito de maturidade mesmo achar que a gente vai fazer alguma solução rápida, paliativa e depois voltar nela, porque não vai. Acho que a gente tem que ter sempre na cabeça que, cara, eu tô fazendo isso aqui, deixa eu fazer bem feito pra não fazer duas vezes, sabe? E claro, tipo, todo código, ele precisa ser refatorado. Um código que não é refatorado é um código morto, um código vai virar legado uma hora, vai morrer. Então, refatoração de código é diferente de refatoração de gambiarras, assim, eu acredito. Porque quando a gente refatora uma gambiarra, é diferente. Não, é bem isso mesmo. E assim, a gente sabe que num contexto de uma organização, é um cabo de guerra mesmo, diariamente, do time de desenvolvimento e dos gestores. Então eu acho que um grande segredo para você evitar uma gambiarra, né, ali pela raiz, antes dela aparecer, é você evitar o cenário, né, o ambiente que cria ela. Já é a própria literatura de gestão de projeto de software, fala que quando você chega perto do prazo, você pressiona o time de desenvolvedor, o time de desenvolvimento, e é natural que você quebre os processos e que você quebre a adoção de padrões de projeto. Então é um ambiente propício aí para gambiarra. Então uma sugestão para os dois lados, né? Tanto para o desenvolvedor que está na ponta fazendo o time de desenvolvimento, né? Que sofre ali as dores da mão na massa no dia a dia, é começar a realmente tomar uma postura de qualidade daquilo que entrega. Não é fácil, é fácil falar aqui, né? Mas realmente a gente sabe que é realmente um desafio. Mas são coisas do tipo, você só entregou aquela task quando, por exemplo, você realmente fez o teste, quando está o teste rodando, mas também quando você entregou com a qualidade devida, que você sabe que aquilo ali pode voltar para você ou para alguém do seu time, entendeu? Então, para o pessoal que está na ponta, uma recomendação é essa: só defina a entrega daquela atividade se você já colocou ela num padrão mínimo. Então, um code review, peer review ajuda nesse ponto, e até desenvolver em pares, né, auxilia. Mas também existe uma grande responsabilidade do outro lado. Do mesmo jeito que quem está na ponta, essa mensagem para o desenvolvedor, de passe a incluir no seu tempo a qualidade do código que você precisa, não é porque resolveu, a gambiarra tá lá e você tem que entregar agora. Se você precisar de mais 2 dias para deixar aquele código apresentável, passe a também colocar 2 dias. E alguém perguntar, tá pronto? Tudo bem, já tá rodando o código, já tá passando nos testes, mas ainda não tá pronto. Então isso é de fundamental importância mencionar. E do outro lado também tem uma mensagem para quem tá na posição de gestor, né, conduzindo um time de desenvolvimento, é saber que quanto mais você pressiona e vê se realmente avaliar de uma forma bem crítica se a pressão que você está passando para o seu time é realmente necessária, porque a própria metodologia ágil, né, algumas metodologias, faz com que você vai ter que acabar aprendendo a entender o nível de vazão que o seu time dá para as atividades. Então não tem por que você estar o tempo todo fazendo coisa para ontem, para amanhã, sempre naquela pressa de entrega, quando realmente não existe. Você só está querendo ser mais ambicioso do que precisa naquele momento. Você está atritando seu time e, na verdade, você só está aumentando cenários de gambiarra, entendeu? Então, se você quer evitar a gambiarra, talvez você precise evitar projetar para o seu time um cenário crítico que às vezes não precisa. Deixa para realmente deixar isso acontecer ali no último dia do release ou coisa do tipo. Então, quando você passa a reduzir isso e o seu time trabalha de uma forma mais ordenada com o tempo, você consegue medir realmente a produtividade boa do seu time e você reduz a quantidade de momentos em que seu time vai estar sendo obrigado a colocar no ar uma gambiarra. E aí, se você quer seguir dessa forma e evitar a quantidade de gambiarra, então realmente aí é o grande trade-off, que não é software, entendeu? É mais vivência mesmo e bom senso em alguns casos, entendeu? Então essa é o que eu vejo assim de mensagens que eu passaria para os dois lados, né, dessa guerra, eu diria. Eu acho que, pensando em empresas de um modo geral, algo que eu acho bem importante também é a questão da cultura mesmo. Então, dentro do possível, se a empresa consegue fomentar uma cultura onde todo mundo se sente confortável em errar
confortável também em compartilhar os conhecimentos, sabe? Ter alguns momentos em que as pessoas podem ir lá e compartilhar alguma experiência que elas tiveram refatorando um código ou aprendendo a implementar alguma coisa de um jeito ou de outro. Isso é muito, muito importante para fomentar mesmo o conhecimento de todos os desenvolvedores e, como consequência, você vai acabar tendo códigos melhores, menos gambiarras, tudo mais. Com relação, vou voltar um pouco atrás com o que o Marcelo falou dos to-dos, tem uma abordagem que é melhor ainda do que ignorar os to-dos, entendeu? É só você ir lá no código e apagar o to-do. Como é que é o negócio? Tá, quem pensou nisso tá em 2070, mas enfim. Propriamente do que o Marcelo disse mesmo, é a questão de teste, né? Cara, só de você construir um projeto de forma que ele seja testável, seja possível de ser realizado testes automatizados nele, você já ganha muito em qualidade. Outro ponto que vocês até mencionaram um pouco aqui, que é um conselho que eu gosto muito com relação a desenvolvimento em si, você nunca deve entregar a primeira solução que você encontra para um problema. Por mais que ali você tenha o problema resolvido na sua frente, você tenha ali o código que você produziu para resolver aquele problema, você parar para dar uma olhada no próprio código que você produziu, ver o que você pode melhorar, se você pode usar uma outra abordagem, dar realmente assim, uma pincelada no final para avaliar duas coisas: se a solução está bem estruturada ou se realmente ela é a melhor solução. Outro ponto que eu daria como dica é uma frase que eu li ela em algum canto aí da internet, não lembro exatamente onde, que basicamente é Engineering with Assumption of Failure. Me perdoe meu inglês aí, mas se fosse traduzir seria basicamente engenharia assumindo a possibilidade de erros, entendeu? Que eu acho que tem muito a ver com como o ambiente de software, onde software geralmente é aplicado hoje, que é um ambiente muito ágil, o tempo todo vão estar ocorrendo mudanças, então é importante, na hora que você estiver construindo a sua aplicação, construindo o seu software, você construa ele de uma forma que seja possível fazer alterações dele de forma muito rápida e com custo muito baixo. Então levar em conta questões como a questão de manutenção ser fácil e até para a questão de testes mesmo, porque uma vez que uma coisa muda muito rápido, você ter que validar que aquilo continua funcionando passa a ser custoso se você não tem uma estratégia para testar aquilo de forma automatizada, entendeu? Que é o ganho que a gente ganha, né? O ganho que a gente tem é estruturando e utilizando a questão dos ambientes de teste, escrevendo casos de teste, coisas do tipo. NinjaCast. Então, indo aqui para um momento mais de encerramento, eu queria ouvir aí quais recursos vocês têm para quem está querendo melhorar nessa área, para quem quer aprender gambiarras ou aprender a melhorar o resultado de algumas gambiarras de outras pessoas. Que tipo de recursos vocês recomendam? Eu acho que não tenha medo de errar, sabe? Não tenha medo de fazer algo errado. Todo mundo começa fazendo algumas soluções que podem não ser as certas, então tenta sempre buscar um pair seu na sua empresa ou na sua faculdade que você se espelhe bastante, que acha que essa pessoa vai te ajudar a crescer. Sempre saiba pedir conselhos, então faça algum código, se você está com alguma dúvida, sabe, pergunta para alguém, ou então tenta procurar mesmo algum código de alguém da sua empresa, no GitHub, alguma coisa do tipo, que fez alguma coisa parecida. É uma boa estratégia que eu passo para todo mundo também, as pessoas às vezes têm medo de olhar bibliotecas de código. Então, por exemplo, eu falo mais pra minha área, assim, JavaScript. Sabe, a gente tem várias bibliotecas lá bem da hora. Eu acho que o próprio jQuery, que tá virando legadão aí, mas, o próprio jQuery tem várias boas práticas. E a galera fica com medo de abrir o GitHub e dar uma investigada no código, porque acha que não vai entender. E, cara, é JavaScript. É só se você dar uma analisada e vai ficar tudo claro. Então, nessas olhadas rápidas, nesse estudo que a gente faz, a gente começa a pegar boas práticas e começa a perder o medo, assim, de fazer um código estranho. E igual os meninos comentaram também, eu vejo muita gente que deixa para estudar alguma forma de realizar teste automatizado, teste unitário. Cara, leve isso desde o começo da sua carreira, porque teste é algo essencial, é o que vai diferenciar de você fazer um grande erro, assim, na sua área. Então, tem vários casos de uma galera que não realiza teste e faz alguma modificação e acaba quebrando o código legado, o código em
produção. Então, tenha o teste como amigo, sabe? Não veja o teste como algo chato, que, nossa, chegou a hora de fazer teste. Não veja o teste como uma task a mais que você tem que puxar. Veja ele como parte do seu desenvolvimento, e isso vai te ajudar bastante, assim, na sua carreira. Muito dentro do que o Léo falou também, tenta dar uma lida em boas práticas, nos padrões, mas é importante também você focar não só em aplicar ele, sabe? Porque realmente isso é muito fácil de fazer, relativamente. Toma um pouco de tempo comparado à famosa gambiarra, mas é fácil. É importante você tentar compreender como é que eles funcionam, o motivo, às vezes, deles serem de tal forma, quais são os ganhos que você ganha utilizando determinado padrão, quais são as fraquezas dele também, é importante, quando você não deve utilizar ele, porque é nessas ponderações que você vai acabar absorvendo, vamos dizer assim, de uma forma mais madura, e você vai conseguir ser mais flexível, vai conseguir sentir o momento de utilizar determinado padrão ou não. E com relação a coisas mais com ferramentas assim, que vocês já citaram aqui, ferramenta de análise estática de código já é uma coisa que muitas empresas utilizam, mas você muitas das vezes tentar dar uma parada para ler as regras, entendeu? Que estão estabelecidas ali, e tentar, vamos dizer assim, absorver algumas delas, já vão ser de grande ajuda. E muito disso que o Léo falou também, tentar ver projetos, né, tipo assim, que são maiores. Com certeza neles você vai encontrar uma série de boas práticas sendo implementadas. Uma coisa que é bom de você fazer é quando você for resolver um determinado problema, que é uma coisa que eu estou também, realmente ter um contraponto. Chamar, tipo assim, a maior quantidade de pessoas que você tiver para você expor o seu problema, expor a forma que você pensa como resolver, e muitas das vezes estar aberto também a escutar a opinião do outro. Porque muitas das vezes essa pessoa tem uma experiência melhor que você, aliás, tem mais experiência que você, tá num dia melhor que você, e às vezes ela vai ter um insight que você não teve, e vai ser um grande aliado para você resolver o problema ou até implementar a solução que você precisa implementar. Beleza, e complementando, assim, eu acho que tem uma mensagem positiva, assim, no final das contas, sobre a gambiarra. Às vezes, né, quando você chega naquela gambiarra que funcionou, é um exercício de criatividade, certo? No final das contas, primeiro, mostrou uma resiliência sua em qualquer momento de carreira, ou seja, foi um desafio que você foi colocado e você conseguiu resolver, certo? Então isso já é muito bom, não desanime com uma gambiarra, mas aí em seguida, né, então você tem que tratar aquilo ali de uma forma bem amadurecida. Então uma ideia é realmente conversar com colegas, buscar nas documentações aquela gambiarra que você fez, qual seria a melhor forma de resolver, ou se aquilo ali já não é uma coisa bem parecida com algo que já exista, e não ficar desanimado se você percebe que aquela gambiarra, que às vezes vira até uma ideia, eu já vi muita gente falando isso, de bolou uma estratégia ali específica num código ali, ficou super animado, querendo fazer uma lib, uma coisa do tipo. Não desanime, só mostra que você realmente está indo no caminho certo, mostra que o que você está aprendendo está indo no caminho certo, você já foi capaz de resolver o problema, agora o que você precisa é continuar dando esses passos, aumentando a quantidade de ferramentas, de tecnologia que você conhece, e a tendência disso aí realmente é você chegar no momento que você vai contribuir com algo realmente novo. Então acho que assim, existe uma mensagem muito positiva por trás da gambiarra, que mostra sua capacidade de resolver problemas, que você está realmente indo no caminho certo das coisas. Claro, resolver problema, né? Não vai deixar a gambiarra no ar, tenta organizar aquilo ali depois. A ideia é que seja só temporário mesmo. Algo que eu acho que ajuda bastante também, se você tiver a oportunidade de mentorar alguém que está no nível um pouco mais inicial que você, revisar o código dessa pessoa e ir ajudando ela a melhorar também pode ser um diferencial para você fixar os conhecimentos que você tem. Porque daí você realmente vai estar aplicando num caso real e vai estar contribuindo para a formação de uma pessoa, e na hora que você tem que explicar o porquê de tudo, aí sim que você vai saber se você realmente está entendendo os conceitos que você aprendeu. Acho que, só complementando, né, tudo que disseram aí acho que é muito pertinente. Além de tudo isso, acho que uma boa prática, né, para evitar a gambiarra, sem dúvida alguma, como disseram, né, ter um companheiro, né, ter algum parceiro ali do time que possa te ajudar, e fazer com frequência ali a prática, né, do pair programming. Né? Então programar junto da pessoa, sentar junto, fazer dojos é muito interessante também, né? Tem algum tema, né, específico, de alguma feature que vocês precisam lidar, organiza um dojo, chama ali 2, 3 e se revezem aí dentro do time, né, para resolver esse problema, né? Sem dúvida, eu acho que duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? Então é sempre interessante
fazer isso quando chega num problema, né? Porque quando a gente acaba tentando resolver sozinho, infelizmente a chance, né, de sair uma gambiarra é muito maior. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio do NinjaCast, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está presente nas principais plataformas de streaming de podcast, YouTube, Spotify, Google Podcasts, etc. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria que a gente abordasse, também manda pra gente. Somos super abertos a sugestões. E mantenha sua cabeça aberta sempre. Se você tá fazendo um código que você não tá satisfeito agora, saiba que vai melhorar ao longo da sua carreira. E é isso. Falou! Falou! Valeu, galera! Valeu, falou! Valeu. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.